Olá, muito boa tarde, meio-dia, estamos começando aqui mais uma Hora da Xepa, levando para você muita informação, bate-papo e também entretenimento aqui do estúdio Globalt, o mais tecnológico da América do Sul. Tem gente já com participação aí no nosso WhatsApp, então estamos aqui fazendo tudo ao mesmo tempo, legal? Então você é o nosso convidado para participar da Hora Xepa, sempre de segunda, quarta e sexta, meio-dia, aqui no nosso mais tecnológico estúdio da América do Sul. Então você entra lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, no @globaltcast, que você participa de toda a nossa programação e acompanha esse e outros podcasts da Hora da Xepa que a gente já produziu nesse um mês de existência. Hoje nós estamos aqui na companhia do Sun Café, então estou com um expressinho aqui, filé, na Hora da Xepa, e também da Valquíria Gonçalves Reganhando, que é coordenadora do SIM, Centro Integrado Multidisciplinar, aqui da cidade de Rio Claro, ligado à Secretaria da Educação, que entrou em funcionamento na última sexta-feira, dia 4 de agosto, e já está atendendo as nossas crianças. Valquíria, obrigado pela participação, pela presença aqui comigo. Eu que agradeço o convite, boa tarde. Vamos lá, né? Começando pela ideia do SIM. O que é e como surgiu a ideia de colocar esse centro em funcionamento aqui em Rio Claro? Isso, essa é uma proposta que há tempos vem se procurando na cidade de Rio Claro, né? E unir a saúde com a educação. A gente tem legislação, né, que garante o atendimento das crianças com transtorno específico de aprendizagem, que seria a demanda elegível para o SIM, ou seja, a comunidade seria atendida dentro do Centro Integrado Multidisciplinar. Então, a gente tem uma legislação que garante, né? E por muito tempo ficou essa dificuldade. Quem assumiria isso? Educação, saúde, né? E porque a gente tem outros setores da cidade hoje que atende crianças com deficiências, adultos com deficiência, com doença mental. E faltava essa questão das crianças com transtorno específico de aprendizagem. E com essa gestão, né, surgiu uma lei, né, com a proposta do Gustavo Priscinotto, junto com a Valéria Vélez, né, é a Lei 5.729, de 2023, e ela trouxe essa proposta da educação assumir, né, esse serviço, em parceria ainda com alguns outros setores da nossa cidade, como a saúde está nos apoiando nesse serviço, o desenvolvimento social com funcionários também, e o setor administrativo também trazendo funcionários para a gente trabalhar dentro do SIM. Quem são esses alunos que são atendidos? Porque você especificou que existem já outros centros de atendimento para crianças que têm já um tipo de deficiência ou alguma coisa diagnosticada. Como que funciona essa diferenciação de quem vai para o SIM? É Princesa Vitória que atende, por exemplo, no caso? Isso, né? O SIM, né, que é o Centro Integrado Multidisciplinar, a finalidade dele vai ser atender crianças, adolescentes e adultos do nosso município. O né? SIM vai ter adulto também? Isso, vai ter adulto. Não é só da rede de educação? É da rede de educação municipal. Tá. Então, como a nossa rede municipal atende bebê de 0 anos até a educação de jovens e adultos, eu posso receber também. Isso, Olha, os alunos da educação de jovens achei e que adultos. fosse só para criançada, Não, assim, vai de todo idade mundo escolar até o fim do Isso. ensino fundamental, que é o município. O município atende até que série? Isso mesmo. A gente tem hoje, né, de 0 a 3 anos da creche, né, de 4 a 5 anos na pré-escola, né, que fecha a educação infantil. A gente tem ensino fundamental 1, são crianças do 1º ao 5º ano. E o fundamental, a gente tem somente uma escola, né, que atende do 6º ao 9º ano. Tá. E aí a educação de jovens e adultos, que atende a educação de jovens e adultos, que é essa fase de 1ª a 4ª série, e a educação de jovens e adultos que atende a 5ª a 8ª série. Então, são esses estudantes que poderiam estar com a gente no SIM. Então, o encaminhamento vai direto para a escola. Então, a coordenadora, a professora, né, mais próxima, ali sente dificuldade, a professora polivalente, conversa com o professor de educação física, conversa com o professor de artes, percebe que essa criança não está acompanhando o currículo, né, tem uma dificuldade em questões de habilidades acadêmicas, ou um atraso de linguagem muito grande, né, ou uma questão comportamental que está dificultando que ela consiga se manter na carteira
maneira, se manter atento ao professor para poder fazer as atividades, uma orientação do professor pontual, até mesmo num parque, até mesmo, às vezes, no horário da merenda, essas professoras sentam com a coordenação, né, apontam essas dificuldades de lidar com essa criança, já pensando em estratégias. Por 6 meses elas param, pensam, criam estratégias. Não conseguiu. A família também, às vezes, vai com queixa para a escola da dificuldade com esse filho também. Então, une todas essas queixas, vão fazer um relatório e mandar o encaminhamento pro SIM. E a gente tomou esse cuidado, então, desde quando, né, essa proposta, quando saiu a lei, né, com a Valéria Vélez e o Gustavo, a gente tomou cuidado de ter essa conversa com a saúde. Né? Então, eu entrei na coordenação em novembro do ano passado, foi quando eu comecei a pensar no regimento, né? Então, assim, na organização inicial, e a equipe chegou completamente essa semana, a gente já fez a primeira reunião de equipe, né, para a gente poder pensar nesse regimento. E nesse regimento, a gente tomou esse cuidado, né, de fazer uma conversa com a saúde o tempo todo, né, que seria a Natália, a Jo do CAPS-IJ, a Ananda do SER, e a gente tomou cuidado de fazer um caminhamento só. O que acontecia antes? A gente caminhava a criança ou adolescente para o UBS, todo o encaminhamento era para o UBS. Além de superlotar o serviço, né, às vezes não era demanda para eles, né, não era uma criança com deficiência ou uma criança com alguma doença mental, um adolescente com doença mental. E aí, até essa família receber essa resposta, e aí uma resposta muitas vezes negativa. Então, demorava esse processo, né? Não tinha por um laudo, falta. não tinha um diagnóstico específico. Isso. Aí hoje, com o encaminhamento nos setores certos, a gente consegue sempre dar uma resposta mais rápida para essa família também. Né? E não ficar mandando, vai para esse setor, não, vai para o outro setor, vai para o SER, não, já vai para o setor certo, a escola vai encaminhar. É uma criança com deficiência, como você perguntou, né? Uma criança que na rede a gente chama de público-alvo da educação especial. A gente percebe alguma dificuldade, ou a mãe já traz, já vem com esse laudo, tem atendimento do AE nas nossas escolas do município e tem o apoio da saúde no CHE Precisa Vitória, que hoje é chamado de SER, né? Que é o Centro Especializado de Reabilitação. E uma criança com doença mental, né, questões de comportamento alterado, uma esquizofrenia já desde pequenininho, algum tratamento mais psiquiátrico, aí tem o acompanhamento do CAPS-IJ, né, que é o CAPS infanto-juvenil. E quando é adulto, também tem acompanhamento da saúde também no CAPS adulto. Então, a gente pode considerar, por exemplo, que esse serviço que entrou em funcionamento é um serviço que vai atender uma demanda que acabava não tendo para onde ir. É bem por aí, porque, pelo que você explicou agora, quando já tinha um diagnóstico, mesmo já vindo para a escola, porque às vezes vai para a escola já tem diagnóstico, passou pelo psicólogo, psiquiatra, enfim, né, tem vários médicos, neurologistas, os médicos que atendem, fazem o diagnóstico e essa criança já tem um encaminhamento específico. Então, são alunos, na verdade, que não se localizou, não se detectou um problema mais específico para ir para um Precisa Vitória, mas apresentam problemas de desenvolvimento escolar, é isso? É isso. Então, todo o público que entrar no SIM serão públicos de crianças que têm um transtorno específico de aprendizagem. O que quer dizer isso? É uma criança que tem uma dificuldade de aprendizagem ou uma criança que tem um transtorno de aprendizagem. Quando a gente pensa em dificuldade de aprendizagem, são questões envolvidas que envolvem mais questões sociais, emocionais, né, fatores aí. Às vezes, desde a criança está bem, mas perde uma avó que cuidava muito, que acolhia, e tem uma queda significativa de aprendizagem. Às vezes a gente espera, o professor acolhe, a família escolhe, a família está acompanhando, a família excelente, com o trabalho da escola, mas essa criança sente tanto que ela não consegue evoluir. Ela precisa, além do trabalho do professor da escola, do trabalho da coordenação, algum especialista. Então, ela é uma criança que vai ser uma demanda do SIM. Porque hoje essas crianças, por exemplo, uma criança com transtorno, uma criança com dislexia, uma criança com TDAH, eles têm o suporte da saúde em relação à medicação, mas não o suporte pedagógico por causa das questões de atraso na aprendizagem. Então, indo para o SIM, eles vão ter esse suporte, né, para poder tentar, a gente poder fazer com que não tenha esse atraso mais e consiga acompanhar o ritmo escolar e tenha um aprendizado para a vida e melhora em relação à condição, né, que a gente sabe que afeta muito a questão do social, né, as questões emocionais. Então, esse acompanhamento profissional seria isso, para completar, né, esse trabalho que é feito na escola também. Muito bem. E é multidisciplinar, né, como o próprio nome diz? O que tem de profissional lá, o que tem de serviço lá? Isso. Então, hoje, né, a gente completou com esse trabalho em parceria com a Saúde, Desenvolvimento Social e a Secretaria do Administrativo. A gente está, no total, aí, quase com 10 profissionais. É uma equipe muito boa, né? A gente estava preocupada, né, nesse começo de conseguir esses profissionais. E existe uma falta de profissional, por exemplo, fonoaudiologia é um profissional que a gente não encontra, né? Fono, não acha, fono? Difícil.
poucas regiões têm distantes daqui, né? E quando tem, já estão em algum convênio, né? Com outras propostas também. Mas nós Certo. conseguimos. Então, a gente está com uma assistente social, que é da educação mesmo, concursada pela educação, Uhum. 2 psicólogas que são emprestados da saúde também, que a saúde está nos ofertando essa oportunidade nesse momento, e saiu o concurso. Então, até o final do ano, serão psicólogos concursados também da educação. A gente está com 2 fonos emprestadas pela educação, né? Uma TO que também virá logo em breve, né? Ela está num processo de ainda acabou de ter nenê, mas está já emprestada para a gente pela saúde também. A gente está com 4 psicopedagogas, né, que também vieram pela educação, são professoras da nossa rede, que têm a formação em psicopedagogia e estarão contemplando a equipe também. E aí a gente tem as meninas da limpeza, né, 2 agentes da limpeza que vieram do desenvolvimento social, e a gente está com 3 secretárias, né, que vieram também do setor administrativo. Legal, e a gente tem imagens aí, o diretor já está colocando no ar, da inauguração que aconteceu na última sexta-feira, como eu falei lá na abertura, e teve um espaço que foi todo reformado, adaptado, ali na região central, um pouco mais... Isso, Vila Operária. Vila Operária, ali naquela área, né? O que a casa oferece em termos de espaço físico ali? É um espaço que ficou muito bonito, muito organizado, né? Então, assim, desde o nome foi muito pensado, né? Então, o Centro Integrado Multidisciplinar, por ter a equipe multidisciplinar, né? Que a gente teve entronização com o nome da Juliana, de Cláudio Sartre, né? Que era uma companheira de trabalho da educação. Infelizmente, esse ano teve a perda faz 3 meses. Mas é uma pessoa que esteve muito presente na educação, que lutou muito pelo sim, acompanhava o trabalho da Valéria, sempre esteve muito próxima e está em várias gestões já na educação, como chefe de gabinete, né? Então, ela conhece muito nossa rede e lutou por isso. Então, a gente tem essa alegria, né? Eu falo que vai ser um momento muito emotivo, foi um momento muito emotivo em relação à inauguração, por isso. Sim. E esse espaço hoje a gente tem ao total, né? É uma sala de reunião, até a secretaria, com espaço de prontuário, uma sala para coordenação, né? A gente tem a sala de reuniões e de café também dos funcionários. Tem uma sala que a gente dividiu todo em dois locais, né? A educação infantil tem 2 salas com mobiliários adequados para a educação infantil. Tem 2 salas também para ensino fundamental e EJA. A gente tem 2 salas de atendimento multidisciplinar, que é o momento que o terapeuta precisa atender essa criança numa avaliação mais individualizada, atender a família no atendimento mais individualizado. Uma sala de integração sensorial. A gente tem uma sala de brinquedoteca, onde a gente organiza todos os brinquedos para que as salas fiquem vazias por causa da questão de falta de atenção. Então, o profissional vai planejar o trabalho dele, ele vai lá, escolhe o que ele precisa no dia, usa e devolve. Então, está uma brinquedoteca bem recheada de brinquedos, de jogos. A gente tem o parque, tanque de areia e um espaço gostoso também no quintal, que a gente vai fazer de refeitório, mas também pode fazer uma atividade com cozinha e pode usar também para o atendimento. É legal que é um espaço que já foi escola, né? Isso, Ali. era a antiga escola. Marina Cirino, né? E agora a gente está ocupando esse espaço para o SIM, que foi realocado para outro lugar. Fez uma reforma muito recente, a reforma recente, né? Para agora para a inauguração do SIM, né? E o prédio foi muito feito, muito carinho, né? Todo momento eu consegui acompanhar essa reforma, o pessoal das obras foram muito caprichosos. Eu pensei em cada desenho de cada sala, né, para não ter muito estímulo, as cores adequadas também para receber um ambiente gostoso, né, que traz a calma, mas ao mesmo tempo traz alegria, como vocês vão poder ver nas imagens, né, pela inauguração. É um espaço acolhedor mesmo, tanto para a família, que é uma grande preocupação nossa, né? Não é só estudante, a criança, o adolescente ou o adulto, é a família também. É um contexto né? geral, Isso, né? que muitas vezes é a cerne do que está acontecendo com a criança, ou ela também está pedindo socorro, né? Também está passando por um momento difícil e está pedindo socorro por esse estudante também. Então, a gente vai ter eu falo que é um tripé, né? O estudante lá com a gente, essa orientação com a família, esse acompanhamento familiar e a formação dos professores, né, que é fundamental. Quando a gente pensa com criança de 0 a 3 anos, é difícil se apontar que ela já tem um atraso de aprendizagem. Porém, a gente já percebe algumas dificuldades da criança, então já tem que acompanhar logo. Sim, porque eu não conheço tanto a área, mas o pouco que eu sei, do 0 a 6 anos, né? Isso. É aquela explosão do desenvolvimento, né? Isso, Então é ali isso que mesmo. dá para ver um monte de coisa, né, da criança. Né? É isso mesmo. 0 a 6 anos é onde mais se cria neurônios realmente para a criança fazer sinapse e conseguir entender esse mundo,
mundo, conseguir fazer relação com esse mundo. Então, nossa grande preocupação é essa formação ali de 0 a 4 anos, né? E já está acolhendo. Tem algum problema, alguma dificuldade, a escola já pode encaminhar, né? Mas a gente pensa que muita coisa pode ser resolvida na sala de aula mesmo, nem chegar para o encaminhamento. A gente deixar espaço maior, né, para os alunos do fundamental que já estão com atraso ali, para a gente tentar recuperar essa situação e adquirir. E muita coisa a gente vai, por isso que a gente pensa na formação. Os profissionais do SIM vão trazer formação, né, tanto os professores da educação infantil, pensando em coisas, estratégias, recursos que podem usar na sala de aula, que vão favorecer o desenvolvimento dessa criança. São pequenos detalhes além do que o professor já faz. E nada que vai ocupar um espaço diferente do planejamento dele. E aí a gente pensa, né, de 5 anos, muitas vezes que tem um atraso de linguagem muito grande, e aí interfere na escrita, começa a ter troca, começa a dificuldade para ler, né? E aí, primeiro e segundo ano, isso estoura muito forte, que começa a vir as avaliações, né? Propostas realmente coloca a criança à prova, é onde já tem um declínio realmente muito grande e mexe até com a autoestima. E esse atendimento vai estar aberto também para esse público do Fundamental e do Fundamental 2, e é justamente para isso, para a gente ver a dificuldade e tentar sanar essa dificuldade de alguma forma. Aí, amparando a família e trazendo estratégia do professor, para a gente descobre lá, pensa e vai fazer reunião com o professor, com a coordenação. Pensamos isso e isso, vamos tentar aplicar na escola? Então, tudo que for pensado no SIM, a gente vai ter um momento terapêutico ali, justamente pensando na necessidade daquele adolescente, daquela criança, daquele adulto, porém, muitas estratégias que podem ser usadas na sala. Porque o atendimento vai ser de 1, 2 horas. É muito pouco ainda se for ver, Sim, né? sim. Mas a gente podendo compartilhar isso com a escola e a escola manter aquela estratégia durante a semana toda, o professor usando aquela estratégia 2, 3 vezes no dia, com certeza a gente vai ver resultado. A gente orienta a família também, essa família também mantém essa orientação, aí fica mais fácil da gente ver a evolução desse estudante. Mas é isso, né? Treino e aplicação do Isso, treino, né? Então você faz ali um processo que, se for repetido nessa integração que você está falando com toda a rede, professor, família envolvida no processo, que é peça fundamental, a gente sabe, né, na Isso. formação da pessoa. Então, obviamente, o resultado vai ser, aliás, o trabalho pioneiro Isso. na cidade de Rio Claro. É fantástica a ideia do SIM. Agora, o desafio ficou ainda muito maior, Valquíria, com a pandemia, né? Sim. Porque hoje, né, a gente pode entender que 2021 para 2022, a gente ainda teve os ciclos, os picos das ondas da transmissão da Covid e tudo mais. E depois, né, no meio do ano passado, que a coisa meio que voltou ao normal, que a gente diz, a gente poder frequentar lugares, escola, etc. Mas o reflexo das dificuldades provocadas pela pandemia, agora que eles estão latentes, né? Isso, é isso. Esse encaminhamento que eu falei, né, que é um encaminhamento hoje da saúde e da educação, né, que vai servir para qualquer setor. Se a escola encaminhar errado, eu já vou encaminhar direto. Um dos itens que a gente colocou é justamente isso. A gente faz uma pergunta inicial para ver o que o professor indica. Questões de comportamento, são questões de linguagem, são questões de dificuldade na leitura, dificuldade na escrita, e um deles é isso. Você acredita que é um atraso por causa da pandemia, pós-pandemia? Isso é então, é levado um em dos consideração. apontamentos que a gente vai tentar considerar, né? Porque a gente considera o quê? Ou seja, é uma criança que vai precisar de uma atenção. A hora que a gente expor essa criança a essa atenção maior, ela vai evoluir, que não é uma criança que tem um transtorno, nasceu com ela isso. Sim. Foi uma fase, uma alteração que ela passou, né, que a escola, com certeza, todas as escolas, a gente sabe, teve todo um trabalho de todo mundo se debruçar, pensar, repensar esse currículo com a volta logo depois da pandemia, mas a gente sente sequela ainda em alguns estudantes, né? Então, por isso que esse apoio multidisciplinar vai ser importante justamente para isso. E aí, os atendimentos, a gente pensa nesse sentido mesmo, né? E quando a gente for fazer a triagem inicial com a equipe, a gente quer ter esse cuidado. Então, lê o relatório, a gente falou, esse olhar é uma criança com dificuldade de aprendizagem, com transtorno de aprendizagem, vindo do quê? De questões emocionais, de questões de fonoaudiologia, não, é uma questão de linguagem com atraso de aprendizagem. Então, quem que vai atender aí? A psicopedagoga e a fono. É assim que a gente vai selecionar os profissionais que vão atender essa criança, né? Tem uma questão emocional com atraso de linguagem e atrás de aprendizagem. Então, nós vamos ter 3 profissionais envolvidas aí, né? Uma gagueira, por exemplo, pode ser uma questão, vai ter a fono atuando, mas muitas vezes tem uma questão emocional da gagueira. Exato. Né? Então, eu vou ter que precisar desses 2 profissionais. E isso eu vou precisar da pedagoga, porque já está com atraso na aprendizagem por causa dessas trocas lá, essa dificuldade de fala. Então, cada caso vai ser pensado 1 a 1. Então, é bastante esforço da equipe nesse sentido,
né? Hoje a gente já está com 60 encaminhamento, sem ainda abrir a proposta. Agora, essa semana, como inaugurou sexta-feira passada, essa semana a gente está liberando para as escolas esse encaminhamento. Então, agora vai chegar a quantidade maior para a gente poder fazer essa triagem e acolhimento da família e depois continuar com essa proposta, né, de orientação à escola, formação aos professores e atendimento à família. E à medida que a criança evolui, ela é liberada, né? E vai dando lugar para Isso. outra, é cíclico, né? Isso, é isso mesmo. Perfeito. Esse é um pouquinho diferente do trabalho com o SER, né? E o CAPS e J. Às vezes lá o processo é um pouco mais longo. Sim. O nosso vai ser temporário ou não. Mas a gente vai ter muito mais crianças que vai evoluir, a gente vai liberar e vai vir outra demanda chegando ali. Que sucesso. Agora, uma coisa que você falou lá no começo, na apresentação do SIM, que me chamou demais a atenção e eu não sabia. O EJA fazer parte do processo. Com certeza, e eu sou jovem ainda, né? Mas na minha época não tinha nada parecido. Então, eu tive vários colegas de escola que tempos depois eu encontrei que abandonaram a escola porque tinham uma dificuldade de aprendizagem e não tinham a identificação dessa. O cara na época até era, né, uma coisa que o pessoal antigamente usava, né? Ele é lerdo, né? Não aprende. Isso. Não tinha esse olhar para dificuldade de aprendizagem, para diferença, hiperatividade, né? não tinha. Isso. Eu hoje vejo muita. A criança hiperativa, ela tem esses comportamentos assim. Eu falei, pô, eu acho que era um amigo meu também que abandonou a escola, com certeza era. Então não é que ele não aprendia, ele tinha um comportamento que não permitiu que ele se centrasse e prestasse atenção na aula. E talvez o pessoal do EJA, muitas pessoas hoje tenham o atendimento que não tiveram na época escolar. Que legal isso aí, é tão importante abarcar, né? Muita gente pergunta isso pra gente, né? Por ter a formação. Aumentou o número de deficientes, aumentou o número de crianças com dificuldade de aprender, mas não é, né? Hoje a gente tem um laudo mais acessível, né? A gente tem uma proposta médica, de profissionais específicos, como vai ter o SIM hoje, né? Apontando realmente se a criança tem, né? Esse adolescente tem, né? A gente deixa de rotular como lento, como lerdo da turma, como uma criança chata, como uma criança mal comportada, muitas vezes é rotulado como mal comportado, e traz, né, condições de trabalho, né, para a gente poder atender esse público da educação de jovens e adultos, porque é isso mesmo que você falou. Muitos abandonam a escola, né, porque não conseguem acompanhar no mesmo ritmo, e às vezes são estratégias simples que você ajuda a resolver a situação para ele poder dar conta das questões, né, escolares. Esse processo, por exemplo, a partir do momento que não foi feito encaminhamento para o SIM, a princípio com uma dificuldade de aprendizado, mas ali no SIM também vai ter a possibilidade de identificar, falando, não, é algo um pouco mais sério, e aí o contato com uma rede de saúde um pouco mais expandida, isso também mesmo. Vai ser feito? Isso, a gente está trabalhando em rede de setor, tá? Com vários setores envolvidos, desde Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, né? A gente já teve essa conversa com eles, reuniões, e às vezes vai trabalhar até em parceria. Então, além da parceria com os profissionais no SIM, então pode ser que uma criança, um adolescente, um adulto, fique no SIM para atendimento psicopedagógico, porque tem uma atraso de aprendizagem, porém ele precisa de uma medicação por questões comportamentais, né? Um déficit de atenção, e aí a saúde já garantiu para a gente que a gente vai ter esse apoio. Então, ele vai ser um aluno, um paciente, né? Um trabalho vai ser feito um usuário do SIM e um usuário também da UBS que vai passar por atendimento. Às vezes vai passar lá de 3 em 3 meses, e com a gente tem acompanhamento contínuo por semana, com a psicologia, com a fonoaudiologia, com a psicopedagoga. O trabalho da assistente social também está junto com a gente. Conselho tutelar, você falou que às vezes é uma questão de problemas de relacionamento, que aí a assistente maltrato social, em casa, por exemplo. A assistente social vai atuar muito fortemente nisso. A gente fala, né? Lá na equipe, como a gente estava organizando a reunião essa semana, né? A gente pensou justamente isso. A triagem passa para os profissionais, mas a assistente social vai analisar cada prontuário. Porque aqueles casos que a gente percebe são questões que não é uma dificuldade da criança, porém advêm questões familiares, desde social, negligência, vulnerabilidade, ela vai acompanhar de perto a família. Perfeito. Para a gente ter esse trabalho. Valquíria, só reforçando então, tá? O atendimento ele não é aberto à população de maneira geral, ele é voltado para a educação municipal, e o relatório vai vir direto da escola. Mesmo que alguma família vá fazer busca espontânea, né, que é a necessidade do pai de querer ajudar o filho, a gente vai entrar em contato, chega lá diretamente com a gente vai entrar em contato, acolher essa família e verificar com a escola a necessidade dessa demanda mesmo. Perfeito.
Muito bem, eu conversei aqui com a Valquíria Gonçalves Reganhan, ela que é coordenadora do SIM, Centro Integrado Multidisciplinar, ligado à Secretaria da Educação da cidade de Rio Claro. Um projeto novo e inovador, entrou em funcionamento na última semana e com certeza vai ajudar demais essas crianças e também esses jovens e adultos do EJA, da EJA, né? Isso. Da EJA, né? Da Educação de Jovens e Adultos, que estão de volta para a escola, querem terminar os seus estudos e têm alguma dificuldade que também será atendida pelo SIM. Valquíria, obrigado pela participação. A hora passa rapidinho aqui na hora da xepa. Né? A gente tem essa meia hora de bate-papo aqui, com certeza daria para conversar muito mais. Espaço aberto para depois a gente fazer futuramente o balanço dos resultados do SIM, que eu acho que é uma prestação de contas muito importante para a nossa população. Valeu, obrigado. Muito obrigada, viu, Paulo, pela abertura do espaço. Acho que com certeza vai ser legal voltar futuramente para a gente poder mostrar como é que está essa demanda, necessidade, né? É um espaço que só tem a crescer. Maravilha. Parabéns pelo trabalho, obrigado mais uma vez. Hora da xepa fica por aqui. Você já sabe, sexta-feira nós estamos de volta, meio-dia, esperando por você. A gente se vê.